Olá, estamos novamente aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. E hoje a entrevista vai ser com uma pessoa muito interessante. Há alguns anos atrás, ele me convidou para fazer parte da Feira Literária e de Artes de Americana. E eu não sabia que ele era escritor de livro. Fiquei sabendo agora que ele tem mais de 14 livros escritos já. Ele é o Juliano Schiavo. Jornalista. Isso, biólogo também. Fala o que você é, então. Conta pra gente a tua história. Eu sou, primeiramente, tudo bom, Sandra? Para mim é um prazer estar aqui com você no seu programa, porque você é tudo de bom, uma pessoa alto astral, né? E estou muito feliz de estar aqui. Eu sou formado em jornalismo, também sou biólogo e mestre em agricultura e ambiente, e também me enveredo pela parte da escrita, né? Tem alguns livros aí, desde livro infantil até romance adulto, né? Eu não falo que tem um gênero fixo ali, né? E agora meu último lançamento foi sobre depressão, né? Que é mais na linha de autoajuda. Antes da gente falar desse livro, que inclusive a entrevista vai ser pautada nisso, né? Aqui no programa É Tudo Questão de Atitude, como você que assiste já sabe, a gente fala das saúdes do ser humano. Então tem a saúde financeira, a saúde física, a saúde espiritual. E hoje o Juliano vai conversar com a gente sobre a saúde emocional, sobre esse livro. Mas antes disso, Juliano, conta mais sobre a tua história. O que te inspirou a escrever? Como é que você começou essa história? Olha, você fala desse livro ou da parte da escrita? Porque você é novo. Com quantos anos você começou a escrever? Era criança ainda? Eu comecei a escrever mesmo, assim, que eu escrevi meu primeiro livro, mas nunca foi publicado, com 15 anos. Né? Mas acho que o que me estimulou a ter esse gosto pela escrita foi uma professora, que era substituta. Ela estava na 3ª série, né? E a gente fez um texto, era naquelas folhas de almaço, né? E ela elogiou meu trabalho, falou assim, continue escrevendo que você vai longe. Só o fato dela ter falado para mim que eu tinha capacidade, eu acreditei naquilo e fiquei com aquele sonho. Um dia eu quero ter um livro. Né? Você vê como o papel do professor é muito importante na construção da criança. Né? E às vezes só um detalhe que ele falou num certo dia que te marcou. Né? E aquilo me marcou, porque eu tinha feito um desenho, era uma história que eu falava sobre um carteiro, tinha uma caixinha postal que eu fiz. Ela elogiou o desenho e falou assim, nossa, continue escrevendo que você tem uma criatividade muito grande, e vai em frente que você vai conseguir. Né? E aquilo me marcou. Né? Uma professora que era substituta, ela ficou acho que 3 meses na época, depois ela veio a outra professora, e aquilo me marcou de tal forma que eu falei assim, nossa, se ela elogiou e gostou, talvez eu tenha uma capacidade ali, né, que eu possa escrever um livro um dia. E esse teu primeiro livro que você escreveu com 15 anos, qual era o assunto dele? Era um livro, né, que eu falo que era bem doido, né, porque eu começava com uma história e as pessoas iam escolhendo como ela terminava. Então ela se desdobrando em várias continuações. Né? Tinha uma história central, daí eu falava, e se o personagem fizesse tal coisa, o que aconteceria? E se ele fizesse outra? Daí ia desdobrando a história dessa forma. Que bacana, para o público adulto. Era infanto-juvenil, né? Eu tinha 15 anos, hoje eu reli esse livro, né? Falei, nossa, cada coisa que eu escrevia, né? Não tinha noção, estava aprendendo, né? Na época eu não tinha costume de ler, daí como que você vai escrever se você não lê, né? Um escritor que não lê, ele não tem substância ali para colocar no papel, ele não tem o que preenche a alma dele para conseguir escrever com propriedade. É muito bacana isso que você falou, é realmente preenchimento de alma, né? Quando a gente tem conteúdo, a gente acaba conseguindo escrever. E o interessante é que quando o meu primeiro livro eu escrevi em 2012, e hoje nós estamos em 2018, quando eu releio o livro, eu falo, nossa, quanta coisa que eu poderia ter feito diferente, poderia ter mudado, mas tudo tem um tempo, né, Juliana? Até porque o tudo livro, vale a pena. Se a gente for ver, é uma obra inacabada, né? O tempo todo a gente quer mexer nele. Por isso que chega um momento que a gente ou publica ou engaveta de uma vez, porque senão a gente vai ficar frustrado, né? A gente toda hora tá olhando, quer mexer em alguma coisa, não tá contente, né? Então tem que chegar um momento e falar assim, já deu, né? Vamos partir e seguir em frente. Não, bacana. Esse teu aqui, Aprendendo com a Depressão, né? Reflexões, depoimentos e orientações sobre a doença considerada o mal do século XXI. Realmente a gente vê muitos especialistas falando de que a depressão é um mal que está atingindo muitas pessoas, né, Juliana? Sim. E até nem tem faixa de idade mais. Antes você falava, isso só vai acontecer quando você for adulto. Hoje a gente vê adolescente, criança, aqui em Campinas, inclusive aqui pertinho, recentemente, jovens se mataram, ou um professor de educação física que jogou a namorada, que era médica, né, estava se formando em medicina, então eu falo, gente, mas como é que pode? E aí eu quero que você me fale sobre as suas reflexões, o que você, foi um estudo, né, como você não é especialista, não é psiquiatra, um estudo sobre o que você viu e por que a escrita do livro.
Esse livro ele surgiu a partir do momento que eu tive depressão, né? Eu tive em 2015 a crise, né? Em novembro de 2015 eu cheguei a ter a crise que eu emagreci 6 quilos porque nem comer eu comia, né? Eu não sentia fome, não sentia prazer em nada, né? A gente fica vazio, completo. É como se eu fosse aquela casquinha da cigarra, a Exuvia, né? Tava completamente vazio, né? Mas isso, assim, foi de uma hora para outra ou você hoje vê que teve um processo, né, ao longo, junto à vida pessoal, familiar, profissional, é uma somatória de coisas que quando a gente percebe, a gente acaba caindo nela, né, involuntário. Eu trabalhava 24 horas por dia, se for ver, não tinha folga, eu esquecia de pensar na minha vida pessoal e focava só no profissional. Acho que foi uma questão ali que eu deixei de valorizar quem eu era e pensava só no profissional. Daí foi o que me levou, talvez, na depressão. Entendi. Depressão é uma queda, né? A palavra depressão é... Isso. Né? Eu não sou formado em psicologia, não sou psiquiatra, né? Tanto é que eu fui fazer um estudo, eu nem falo que o livro é um manual de ajuda, né? É um manual para reflexões, porque eu não sou... não posso dar diagnóstico de quem tem depressão ou não, mas o livro é mais para a pessoa refletir sobre esse problema, é abordar esse tema, né? E a depressão é uma doença, né? Não é frescura, não é falta de Deus, não é querer chamar atenção, porque quantas vezes eu ouvi que você está com depressão, é falta de Deus, vai rezar que resolve. Não, é uma doença e tem que ser tratado como uma doença. Bom você falar isso, porque tem muita gente, eu trabalhei mais de 15 anos com o Padre Haroldo, né, no Instituto Padre Haroldo, dependente químico, e tem realmente esse preconceito que o Juliano está falando. E a gente aí eu sempre pensava, poxa caramba, mas quem escolhe uma depressão, né? Ninguém escolhe. Então assim, o que causa depressão? E às vezes você não consegue ver porque você não dá conta na hora que você vê o negócio tá grande, né? Sim. Pelo que eu li, né, tem alguns psicólogos evolucionistas que eles falam que a depressão é como se fosse algo ruminativo. Enquanto você tem uma crise existencial, você fica ruminando os problemas. Por isso que seu corpo entra em greve. Você para tudo, você perde o prazer da vida, o prazer de fazer qualquer atividade que antes você fazia com muita felicidade, você não sente mais nada, né? Não é uma tristeza, porque a tristeza você sabe que ela vem e passa. É um vazio, você não sente nada, né? Você está completamente oco por dentro. É uma sensação desesperadora porque você se olha e não tem perspectiva nenhuma. Você não consegue se reconhecer enquanto pessoa ali. Muitas vezes eu me olhava no espelho e eu não conseguia ver as minhas qualidades. Eu só via uma pessoa vazia, um espectro ali. E a sua família, as pessoas ligadas a você ficaram super preocupados, né? Eu demorei muito para falar que eu estava com esse problema, né? Porque eu me sentia culpado, eu me sentia fragilizado. Eu não queria mostrar para as pessoas que eu estava doente, né? Porque na minha concepção, quanto mais eu ocultasse aquela fragilidade, menos eu iria preocupar eles, né? Que na verdade é um engano, né? Na época eu fazia mestrado, as pessoas que estudavam comigo não souberam que eu tinha depressão, porque eu era muito feliz para eles. Né? Você fez mestrado em quê? Fiz mestrado na área de agricultura e ambiente. Tá. Eu falo que a área acadêmica acho que é a pior de todas, porque é uma pressão invisível, né? Você está no trabalho, você está trabalhando com as pessoas, tocando um projeto ali único, né? Agora, quando é na área acadêmica, é você sozinho contra o mundo. Você não tem parâmetros para você comparar como que está a sua pesquisa, como que está indo. Né? Eu acho que também isso ajudou eu a ficar meio pinel com a depressão ali, né? Não, mas é muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Mas você não começou a escrever esse livro quando teve? Não. Isso foi depois? Foi só em 2016, depois que eu falei assim, não, tem que escrever alguma coisa sobre esse tema, porque o que me motivou a escrever? Na época eu estava com depressão, eu encontrei um amigo meu, eu estava falando assim, eu estou com um problema, eu estou com depressão e não sei o que eu faço, acho que eu nunca vou sarar, eu acho que é uma coisa minha, né? Eu falei assim, olha, Juliano, posso falar uma coisa? Eu falei, pode, né? Eu tive depressão e consegui sair. Daí a hora que ele falou que ele conseguiu sair da depressão, eu falei assim, cara, se até ele saiu, né, eu acho que eu consigo, né? Eu falei assim, a partir de hoje, né, eu usei até o lema dos alcoólicos anônimos, né? Chegou numa manhã que eu acordei chorando, desesperado, com aquele vazio, né? Daí eu falei assim, só por hoje eu vou tentar lutar contra ela, né? E daí foi que eu percebi que o mais importante é realmente o hoje. Porque se eu ficasse pensando no passado, nas coisas que eu não fiz, eu me culpava, né? Me sentia pior. E se eu pensasse no futuro, né, projetasse tantas coisas, eu ficava com ansiedade. Porque ela oscilava, né? Momento de depressão, né, que é aquele vazio, e momento de ansiedade, que é tão ruim quanto. Chegar a ponto de eu estar em supermercado, ter crise de pânico. Começava a bater o coração, transpirar gelado, pensava que ia morrer. E aquele sufocamento,
né, que é a ansiedade. Entendi. Então ela ficava oscilando. Você então não precisou tomar remédio, não foi para psiquiatra? Olha, eu cheguei em uma psicóloga para conversar, foi uma sessão, tive uma conversa com ela e assim, eu leio muito, eu vou atrás, eu sou autodidata, né? Eu já tinha lido bastante a respeito do que eu estava tendo, né? E ela falou, as coisas foram batendo com o que eu pensava. E eu pensei em primeiro momento, né? Vou tentar sem remédio, né? Porque o remédio, desde que você vá num psiquiatra, num médico ali, ele é importante em alguns momentos, porque tem pessoas que precisam dele para conseguir se restabelecer os hormônios ali e conseguir sair, né? Eu tentei sem. E fui o caminho todo sem, e é muito difícil, né? Porque é uma luta diária, todo dia é uma luta para quem tem depressão. Não, e realmente, eu via lá no Instituto Padre Haroldo, né, e ainda era depressão ligada a muitos problemas de dependência química ou de abuso na infância. Então, assim, não é fácil, como o Juliano está falando pra gente, né, foi quase que um milagre ele ter conseguido sair disso sozinho, mas a depressão não é uma escolha, é uma doença. Eu concordo com você quando as pessoas falam, vai rezar que falta... vai fazer alguma coisa porque você está sem fazer nada. Às vezes a depressão vem por causa da quantidade de coisas que você faz, né? A quantidade de atividades que você tem, e é realmente essa ansiedade e esse desespero, né? De que, meu Deus, quando que vai acabar? Quando que eu tenho um monte de coisa para fazer? Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Eu vou para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. E como já diz, né, o título do programa, quais atitudes a gente precisa ter na vida para ter uma vida melhor? Hoje eu estou conversando com o Juliano Schiavo, ele é jornalista, ele organiza feiras literárias, trabalha com arte, trabalha com meio ambiente, ele é quase todas as saúdes, né, Juliano? Sim. Sabe bastante coisa, tem mais de 14 livros escritos, e o que eu estou conversando com ele é sobre a depressão. É o livro que ele escreveu, Aprendendo com a Depressão. Ele não é especialista nessa área, mas ele conversou com muitas pessoas que tiveram depressão e que são especialistas. E Juliano, a gente estava falando, né, no bloco anterior que não é uma escolha, né? Isso. Eu acho que a única coisa, eu falo sempre muito para os telespectadores, para o pessoal lá de casa, que a única coisa que realmente é escolha é o que você vai fazer com o que acontece com você. Então eu concordo com o Juliano, eu trabalhei mais de 15 anos no Instituto Padre Haroldo e lá tem muitos meninos depressivos. Mas o que você vai fazer com isso que aconteceu com você é o verdadeiro sair do labirinto, né? Exatamente. Que você poderia ter escolhido. A depressão você não escolheu, mas você poderia ter escolhido não procurar um profissional, Exatamente. Não escrever um livro sobre isso. Então, assim, queria que você falasse um pouco pra gente de qual atitude é necessário uma pessoa que tem depressão ter para conseguir sair disso ou pelo menos melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Quando você fala que é tudo questão de escolha, né? A doença ela não é uma escolha, né? Ninguém escolhe estar doente, ninguém quer ficar doente, né? Só que a partir do momento que você está com a depressão, a escolha é: você vai lutar contra ela? Você vai buscar todos os caminhos que você tem para lutar contra essa doença? E é difícil, porque você perde a vontade de viver. Quantas e quantas vezes eu pensei em suicídio? Porque naquele momento eu achava que era a melhor alternativa para eu conseguir limpar aquele vazio que existia. Mas não, né? Se a pessoa está com depressão, ela está passando por um momento ruim, a minha orientação: procure ajuda, fale sobre o tema. Vá procurar um familiar para falar: estou com um problema, pai, mãe, tia, enfim, como que vocês podem me ajudar? Eu quero sair desse problema, né? Porque aquilo lá é muito difícil ter depressão, porque você perde a vontade de tudo, né? Inclusive a vontade de viver. E você pensa que o único caminho é um suicídio, e não é. Eu imaginava que nunca fosse sair da depressão. Era uma coisa que eu olhava ali e falava assim: jamais eu consegui sair. Mas daí eu pensei, né? O não eu já tenho. Por que eu não vou lutar contra ela? Né? O que eu vou fazer para mudar minha vida? Né? Comecei pelo mais simples. Né? O que estava acontecendo? Eu não estava comendo. Como que eu vou lutar contra uma doença se meu corpo não está sendo alimentado? Então eu forçava a alimentação ali para eu conseguir comer. Quantas e quantas vezes eu salgava minha salada com lágrima? Porque eu não sentia fome. Né? Mas eu comecei a me forçar a comer coisas sadias, né? Porque tanto a alimentação, quando eu estava estudando a respeito, né?
estava com as crises de depressão, estava lendo muito. O que eu posso fazer para melhorar minha vida? Né? A alimentação influencia muito. Se você come uma dieta rica em açúcar, em carboidrato, em coisas gostosas e que fazem mal, você tem uma flora intestinal ali que secreta uma série de hormônios que não te fazem bem. E que inclusive influenciam na depressão. Sim. Né? Agora, se você muda a sua alimentação, uma alimentação mais saudável, insere fibras, frutas, verduras, algo mais integral, você muda completamente a flora intestinal, que vai secretar outro tipo de hormônio que vai auxiliar nesse processo aí de restabelecimento da pessoa. Não é a alimentação que cura a depressão, é uma das coisas. Como atividade física, né, Juliano? Exatamente, né? Eu fazia atividade na época, daí eu parei, né, um tempo, só que daí eu fui retomando aos poucos, né? Chegava na academia, ficava 15 minutinhos, mas eu me forçava ali, porque sabia que era difícil, mas era importante naquele processo eu ter o exercício físico para melhorar meu corpo, para ajudar, inclusive, no restabelecimento da depressão. Né? E é um processo difícil, porque você não tem vontade nenhuma. Então eu me forçava ali, né? Todo dia era uma luta pequena que eu tinha para lutar contra ela. O teu livro, ele tem também depoimentos. Como que você coletou esses depoimentos? Como que você chegou nessas pessoas? Porque eu imagino que deve ter, lá no Instituto Padre Haroldo, tinha muito preconceito, né? De falar, eu sou um ex-dependente químico em tratamento, né? Eu sou um dependente químico em tratamento. Como que foi isso, Juliano? Não deve ter sido fácil, né? Recolher os depoimentos das pessoas que tiveram depressão e conseguiram sair foi difícil. Porque poucas pessoas querem falar sobre o tema, né? Até porque a sociedade ela cria um estigma que o depressivo ele tem que ser isolado, porque ele é triste, ele não rende, né? A sociedade acaba vendo o depressivo dessa forma, né? E as pessoas criam esse estigma. Mas não, a gente tem que falar do tema, tem que abordar o tema, tem que falar que é uma doença para as pessoas entenderem que tem que buscar ajuda. E quando eu fui buscar essas pessoas, é muito difícil, porque poucas pessoas queriam falar. As que falavam não queriam se identificar, mas eu queria pegar pessoas que dessem um nome e falar, eu tive depressão, consegui sair, e a depressão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir dela eu comecei a tomar consciência da minha vida e mudar algumas atitudes e aceitar coisas que eu não podia mudar. Muito legal isso, muito legal. Eu até vi um título aqui, até a pessoa que um outro programa que você vai assistir, que eu ainda vou gravar, O Encanto da Minhoca, é um dos livros que eu escrevi que fala sobre a virtude da gratidão. Esse cara aqui, ele sofreu um acidente de moto e perdeu completamente o braço. O movimento. Totalmente. Perdeu o braço. Ele perdeu o movimento, ele não quis amputar, mas ele não tem movimento e nunca vai ter. Sim. E ele agradeceu por ter acontecido isso, porque ele mudou completamente. Ele bebia muito e hoje ele tem uma família, escala o Himalaia, porque ele mora no Bangladesh. Nossa. Então, assim, uma história tão bonita. E aí eu vi que um dos seus títulos aqui é exatamente esse, né? Agradecer aos problemas. Isso. O que você exatamente escreveu nesse capítulo aqui? Sobre agradecer os problemas, né? Eu lembro que eu estava em 2016, eu acho, eu estava num 7 de setembro, né? Num desfile de 7 de setembro. Eu estava lá com meu pai, tudo estava tendo o desfile, e parou um senhor do meu lado. E ele começou a falar. Sabe quando você está desligado? Né? Ele falava, até que de repente ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, você sabe qual é o sentido da vida? Eu falei assim, não sei. O sentido da vida é ter problema. Eu falei, nossa, mais problema, né? É ter problema, porque quando você tem um problema, você quer resolver aquele problema e você se coloca em movimento. Então o problema é muito importante porque a gente não fica estagnado. E o fato de a gente ter o problema, a gente quer resolver alguma coisa que está acontecendo e se coloca em contato com várias pessoas ali. Gente, faz todo sentido esse teu comentário, é isso mesmo. Isso ficou na minha cabeça de tal forma que o problema é muito importante. E é tudo da forma como a gente resolve o problema, né? Se eu derrubar esse vaso aqui, você pode fazer um estardalhaço, começar a gritar, ou simplesmente pegar o vaso, arrumar e colocar no lugar. Sim. É a nossa atitude frente ao problema, né? Isso que é importante, né? Sim. Ou se é 90% entra em pânico, ou 10% em pânico, 90% é ação para você resolver o problema. Você sabe que isso, o que você acabou de falar, está me dando um gancho para explicar mais uma vez o título desse programa de TV, né, que é tudo questão de atitude. É exatamente o que o Juliano falou. Qual atitude você vai ter diante de um acontecimento na tua vida? E atitude, Juliano, quando eu pensei nesse nome, né, que é o slogan da minha marca e também o nome desse programa, é o seguinte, é tudo questão de atitude. A gente fala, reclama,
briga, mas a gente não toma atitude, a gente não muda, a gente não entendeu ainda, e eu acho que isso é questão de consciência, que é só quando a gente muda é que as coisas mudam. Né? Falou assim, vamos mudar a política do país, vamos, sabe, você não vai fazer por 200 milhões de pessoas, por 200 milhões de brasileiros. Agora, se você fizer, e o mais interessante que eu vi esses dias, quando a gente faz, a gente torna piloto do avião. Ou você quer ser um anônimo passageiro? Então, né? Então você é o piloto, você vai lá. Isso, assim, tem gente que acha que isso é autoajuda. Na realidade, esse é o jeito que eu vivo todos os dias. Eu enfrento um monte de desafio também, Juliana. Agora, o que eu posso fazer para não ter depressão? Eu sei que não é uma escolha, mas a gente sente quando a gente está meio ruim, né? Quando a gente fala, nossa, tem que mudar isso já, porque senão... O fato de eu ter tido depressão me ensinou a entender os sintomas que poderiam me levar a ela, né? Uma coisa muito pessoal, eu entendo ali que a questão da vibração do pensamento também influencia. O jeito que eu penso e vejo o mundo acaba influenciando na doença, né? Você sabe que essa era a outra pergunta que eu ia te fazer. Se hoje você tem algumas técnicas para, de novo, não ter problema com isso. Eu percebo ali que quando o meu padrão vibracional está descendo, que eu começo a pensar coisas negativas, eu mudo o padrão. Né? Porque se a gente fica pensando de uma forma negativa ali, é como se formasse uma nuvem em volta da gente e a gente não consegue ver o sol. Né? E tem muita coisa bonita acontecendo que a gente às vezes não dá valor. Porque a gente fica pensando no problema, no que não deu certo, quando na verdade o fato de não ter dado certo, às vezes pode ter feito com que surgisse uma outra oportunidade. Né? Fechou uma porta ali, mas tem janelas com outros horizontes. Né? Com certeza, muito bacana, muito bacana. Eu não sei se nesse teu estudo para escrever esse livro você chegou a fazer alguma pesquisa mais detalhada de como prevenir isso em criança. Eu não tenho muitos casos, não conheço muitas crianças que têm depressão, mas a gente lê que já existe, né? Já que é o mal do século XXI, né? E não acho que vai acabar tão cedo, né, Juliana? Infelizmente. Eu não cheguei focando nas crianças, né? Mas assim, como eu sou professor, né, eu tive alunos com depressão, né? Depressão, ansiedade, tanto é que na 7ª série o aluno já está pensando o que ele vai fazer da vida. Quando na verdade no 7º ano é para ele estar pensando qual desenho eu vou assistir, o que eu vou brincar, né? Mas a pressão é tanta, né? E a criança acaba entrando nesse ambiente doentio também, né? Que acaba refletindo na saúde mental dela. Como uma criança no 7º ano tem crise de ansiedade? Eu não consigo entender isso. Né? Porque a gente vive numa sociedade doente, Sandra. É uma sociedade que ela não preza pela pessoa ser, é pela parecer, né? A aparência. E as redes sociais aumentaram nisso, Com certeza, muito, né? Muito. A rede social é um inferno, né? Porque você entra lá, é tudo muito bonito, né? Todo mundo está fazendo sucesso, a pessoa está lá na praia comendo frango com farofa, né? Mas às vezes está devendo. Só que ela oculta isso, né? Tá todo mundo feliz, é um ambiente sempre muito bonito, todo mundo com champanhe na mão, né? Mas você não sabe o que a pessoa está passando ali. Tanto é que na época eu tive depressão, quem olha as fotos de 2015 lá, fala, nossa, como essa pessoa é feliz. Feliz na foto eu estava. Tirava 300 fotos para aparecer com o melhor sorriso, mas por dentro estava um caco. Não, realmente as redes sociais tem que tomar cuidado, né? Sim. Eu sei que hoje é a nossa forma de comunicação, mas tem que tomar cuidado. E eu não estou acreditando que a gente já chegou ao fim do programa. Adorei te entrevistar, Juliano. Olha, que história bonita. Tô doida para ler o livro agora, viu? E você que tem algum problema de depressão ou alguma outra doença, o recado que o Juliano quis passar para a gente é exatamente o título desse programa. É tudo questão de atitude. Você pode mudar a sua vida e pode pensar diferente, sim. Eu te espero no próximo programa.